Olá a todos, continuando aqui com o estudo sobre as halachot de Shabbat, a gente está aprendendo sobre as velas de Shabbat, chegamos agora na quinta halachá. Fala o Ketur Shulchan Aruch, mitzvat adlakat nerot chala ben ala anashim, ben ala nashim. A mitzvah de acender as velas de Shabbat é tanto dos homens quanto das mulheres, como vimos no passado. Porém, as mulheres elas têm um lado no qual elas são mais obrigadas, elas são mais conectadas com essa mitzvah da vela. Primeiro lado, porque geralmente as mulheres elas estão mais em casa, elas cuidam do funcionamento da casa, então acender as velas para ter luz durante a Seudá também é parte da função delas. Veod mipnei sheisha kivta nerosh olam shechtia ladam harishon vechshicha nishmato shekruya ner, como shekatuv ner Hashem nishmat adam, lachem tzricha letaken zot berekat nerot lichvod Shabbat. E o outro motivo que as mulheres elas têm um lado a mais com relação a essa mitzvah, porque a Neshama de Adam Arishon, a Neshama da pessoa, ela recebe o nome de vela. Ner Hashem Nishmat Adam, a alma da pessoa é chamada de vela. E Havá, lá atrás, durante a criação, ela fez com que Adam Arishon comesse da fruta proibida, ela serviu para ele da fruta proibida, e de certa forma ela apagou a vela, apagou a Neshama de Adam Arishon, porque até então, até que Adam Arishon e Havá comeram da fruta proibida, eles iam viver para sempre, e por ter feito o pecado, eles acabaram trazendo a morte para o mundo. Por isso, já que ela causou com que a luz da Neshama, da alma de Adam Arishon, fosse diminuída, então ela compensa isso, ela conserta isso através das velas de Shabbat. Então, ao acender as velas de Shabbat, de certa forma, a mulher está consertando o pecado original. Por isso, se a mulher está em casa, por isso, se ela está em casa, ela sempre tem mais direitos com relação a essa mitzvah. Se o marido quer muito acender, ele tem que conseguir a permissão dela, porque nessa mitzvah a mulher tem controle e ela decide quem cumpre ela. Então, a mulher ela tem preferência. O Mikomakom, יש לו לאיש גם כן לסייע במצווה ותקין הנרות וערבב אותם, דהיינו שידליקים ויכבם, כדי שיהיו נוחים אחר כך להדליק. Porém, para o marido também ter participação nessa mitzvah, ele deve fazer, como a gente viu antes, que ele deve preparar as velas, e mais ainda fala o Ketur Shulchan Aruch, o ideal é que ele também acenda e apague, porque o pavio, na primeira vez que acende ele, leva um tempinho para ele acender. Então, o ideal é que o marido já acenda o pavio, apague as velas, para quando a mulher for acender, isso for ficar mais fácil e se acender com mais facilidade. Veishá Yoledet, uma mulher que deu a luz e ela não está em casa, Beshabat Avishonai Adlika Bar Vevarech, na primeira semana o marido ele deve acender as velas de Shabbat, mesmo se ela está em casa, nessa primeira semana o marido ele pode pegar as velas para acender, porém depois disso, depois da primeira semana, o marido ele volta a acender, mesmo assim o costume é que mesmo a mulher que deu a luz, se ela estiver em casa, se ela tiver condições, ela própria pode acender as velas de Shabbat e fazer brachá normalmente. Sexta halachá, o costume é que geralmente as mulheres, antes de acender as velas de Shabbat, elas já estão prontas para Shabbat, elas já tomaram banho, já se vestiram, estão com a roupa de Shabbat, e aí, com a roupa bonita, bem arrumadas, elas acendem as velas de Shabbat. Caso ela costume fazer a tefilá de Minchá, uma mulher que costuma rezar a tefilá de Minchá, então, ela deve fazer minchá antes de acender as velas, porque no momento em que ela acende as velas, ela está recebendo sobre si mesma Shabbat. Se já começou o Shabbat para ela, ela não tem como rezar a tefilá de minchá de sexta-feira. Por isso, caso ela não tenha feito minchá ainda, ela tem o costume de fazer, então ela tem que fazer minchá antes de acender as velas. ואישה שנתארחה בעסקיה, ובא לביתה קרוב לחצי שעה קודם שבת, שאם תרחץ ותלבש תוכל לבוא לידי ספק חילול שבת, מצווה יותר שתרדי כמו שהיא, משתבוא חדשה לידי ספק חילול שבת. Uma mulher, por algum motivo, não estava pronta, estava uma bagunça, a casa estava bagunçada, ela não conseguiu se vestir, não conseguiu se preparar ainda para Shabbat, e faltam 15, 20 minutos para começar Shabbat, e ela tem duas opções, ou realmente arrumar tudo, se preparar e acender as velas organizada e bem vestida e bonita, ou realmente acender as velas do jeito que está. Fala que é melhor acender as velas dessa maneira e evitar com que tenha algum tipo de Hilul Shabbat, porque se ela começar a preparar tudo e se vestir, pode ser que ela vai vir acabar acendendo as velas de Shabbat depois do horário, aí já começou o Shabbat, então é melhor evitar o Hilul Shabbat do que preparar tudo bonitinho na hora das velas. Se o marido vê que a mulher está atrasada, está demorando, ela não vai conseguir acender as velas, ele pode acender as velas no lugar dela sem problema nenhum, e assim evita com que tenha qualquer tipo de Hilul Shabbat, descumprimento do Shabbat na casa.
Mais uma alahá, imaish madlika nerot, caso o marido vai acender as velas, ve'u tzarech lasot achar kach ezo melachá, e ele depois precisa fazer algum tipo de trabalho, alguma melachá proibida no Shabat, ou não no marido, não necessariamente o marido, mas às vezes um homem solteiro que mora sozinho, ele acende as velas de Shabat. Caso ele ainda precisa fazer alguma preparação para o Shabat, acender alguma luz, ligar a chapa, cozinhar, alguma coisa do tipo, Tov Gamken Sheyatne Sheino Mekabel Shabbat Adakazó. O melhor é que quando ele for acender as velas, que ele faça uma condição, igual a gente viu com essa condição com relação às mulheres, que ele condicione que ele está acendendo as velas de Shabbat, mas não está recebendo o Shabbat com isso. Porque ele ainda precisa fazer melachot, ele ainda precisa fazer algumas coisas. Aval bediavadim loitna, porém, caso ele não tenha feito essa condição, mesmo se ele não fez a condição, ele pode continuar fazendo melachot, porque os homens não costumam receber o Shabbat no acendimento das velas. Os homens costumam acender as velas de Shabbat, mesmo o homem que acende, ou quando acendem na casa, é normal que seja acesa a vela de Shabbat, o homem vai para a sinagoga, ainda vai fazer minchá, e só depois que acabar o Shabbat. Então os homens não têm o costume de receber o Shabbat durante o acendimento das velas, por isso, se ele fez condição, se ele condicionou que ele não está recebendo o Shabbat, ótimo. Mas mesmo que ele não tenha feito, ele não recebe o Shabbat através do acendimento das velas, e ele ainda pode fazer melachot.